Pois é bom estarmos na casa de Deus para adorá-lo e bendizê-lo de todo o nosso coração, cantarmos louvores ao nosso Deus, como acabamos de cantar, porque todo ser que respira louve ao Senhor, e a Deus toda a glória. E que coisa boa também é termos o nosso coração aberto para receber a palavra do Senhor. E nosso desejo é que Deus possa falar ao seu coração. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 7. Nós estaremos lendo os versículos 13 e 14 para a nossa edificação, sobre os dois caminhos. Abra sua Bíblia, você que está em casa também, abra sua Bíblia nesse texto, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Todos juntos? Vamos ler essa passagem para a nossa edificação. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa santificar a nossa vida, que a Tua palavra possa mudar o nosso interior, que a Tua palavra possa iluminar o nosso caminho, que a Tua palavra possa edificar a nossa vida na rocha eterna, e que possamos aprender mais e mais de Ti, Te conhecer mais e mais, Te servir mais e mais, e Te amar mais e mais, por meio da Tua palavra, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vivemos num mundo pós-moderno, num mundo plural, num mundo onde cada um tem a sua própria verdade, cada um segue o seu próprio caminho, sem dar satisfação a ninguém. No mundo que diz o seguinte, que todos os caminhos levam a Deus. O mundo que diz que todas as religiões são boas. No final de tudo, todos serão salvos. Muitos pensam assim. No entanto, Jesus nos ensina que a porta popular, a porta larga, por onde muitos entram, é um caminho largo e amplo que leva à morte, leva à perdição. Em outras palavras, Jesus nos ensina que existe a verdade de Deus e as religiões inventadas pelos homens. Jesus desceu do céu à terra, Ele se encarnou para estabelecer um reino novo, o reino dos céus, e para convocar a si mesmo um povo chamado dentre o mundo para formar um reino espiritual. Por esta razão, Jesus faz um apelo final, uma aplicação daquilo que ele havia dito anteriormente, dizendo: entrai pela porta estreita. O verbo entrar aqui está no imperativo, é uma ordem divina. Entrai pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos que a encontram. Entrai pela porta estreita, é o chamado de Jesus para o seu povo, para a sua igreja. Entrai pela porta estreita. Em outras palavras, de 8 bilhões de pessoas do mundo hoje, a maioria está entrando pela porta larga, o caminho da perdição. A minoria está entrando pela porta estreita, o caminho da vida. Jesus nos mostra aqui que a porta do reino de Deus é estreita. A porta do reino de Deus é estreita. E por esse motivo, o chamado de Cristo ao seu povo é entrar pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Esse é o chamado de Jesus para o seu povo. E a grande ideia dessa passagem é que há 2 caminhos, mas só há um caminho para a vida eterna. Só existem 2 caminhos: o certo e o errado, o bom e o mal, o caminho do céu, o caminho para o inferno.
No entanto, não existe um meio termo, uma terceira via. O purgatório, por exemplo, é uma falácia, é uma mentira. Como diz um ex-padre chamado ex-padre Nivaldo, ele pregou lá na Memorial, certa feita, ele falou sobre o purgatório que ele ensinava nas missas, nas igrejas católicas, onde ele era ali um padre. E ele disse que o purgatório é um inferno mais light, mais soft, mais ameno. Todavia, esse terceiro caminho não existe. Foi um caminho inventado pela igreja romana. A única maneira certa que Deus providenciou para que as pessoas sejam salvas e entrem na vida eterna com Ele é através do Filho. Como o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Como disse Paulo mais tarde, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Meus irmãos, aqui nós aprendemos algumas coisas importantes para a nossa vida cristã. Primeiro, que seguir Jesus não é um caminho fácil, mas é o melhor caminho. Por isso Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que seguir Jesus não é um caminho fácil, mas é o melhor caminho. A porta é estreita e o caminho é apertado do começo ao fim. Você entra por esta porta e nesta porta você tem um caminho apertado. Por essa razão, nós devemos deixar algumas coisas para trás. Martin Lloyd Jones, ele faz uma comparação dizendo que é como a catraca do ônibus. Você passa sozinho, é um por vez. E naquela catraca do ônibus, você também, a bolsa, você também não tem jeito de passar por ali. Porque é apertado. É um por vez. E nós devemos deixar algumas coisas para trás. Primeiro, o mundanismo. É romper com o mundo, com as multidões, com a vasta maioria das pessoas. Em outras palavras, é deixar fora da porta de entrada as coisas que agradam o mundo. Jesus disse que nós devemos influenciar o mundo e não sermos influenciados por o mundo. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Somos nós que conservamos os valores de Deus, os valores da família, neste mundo quebrado, neste mundo diluído, neste mundo que está indo de mal a pior. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O cristão não deve segregar-se do mundo para viver em mosteiros. Isso não deu certo na Idade Média. Pelo contrário, o cristão deve permanecer vivendo em sociedade na qualidade de sal e luz do mundo. Jesus disse que largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E nesse caminho, você pode atravessar essa porta com toda a sua luxúria, vaidades, pecados, erros, paixões e prazeres. A multidão vai passando por esse caminho largo, levando todas as suas bagagens, todas as suas bolsas cheias de pecados. Essa porta larga é a porta do mundanismo. E por esta porta entrou Demas, lembra de Demas? Que tendo amado o presente século, abandonou o apóstolo Paulo e se foi para Tessalônica, porque ele era amante deste mundo quebrado. Mas o cristão genuíno, quando passa pela porta estreita, ele deixa para trás o mundanismo. Por essa razão, nós podemos perceber que muitas pessoas estão andando por esta porta larga, ou entrando por esta porta larga. Por esta porta entrou também Renato Russo e Cazuza, ambos vitimados pelas drogas e pela AIDS. O caminho espaçoso é o caminho que ao homem parece direito, mas no fim dele conduz à morte.
o fim dele conduz à morte. O caminho largo está cheio das ofertas do inferno. O caminho largo está cheio das ofertas de Satanás: sexo livre, ilícito, drogas, bebedices, dinheiro fácil, mensalão, petrolão, dinheiro na mala, dinheiro na cueca, dinheiro na meia, enfim, uma vida bandida, como diz o cantor e roqueiro Lobão. Precisamos deixar o mundo para trás, para entrar neste caminho estreito. Mas precisamos deixar de lado, do lado de fora, o nosso próprio eu. O eu é o homem adâmico, é a natureza caída no pecado. E a Bíblia diz que esse homem adâmico precisa ficar do lado de fora. Paulo chega a dizer aos Efésios, dizendo o seguinte: que vos despojeis do velho homem e vos revistais do novo homem. Nós devemos abandonar a velha natureza, o homem adâmico, o homem caído, o eu. Martin Lloyd Jones chega a dizer que à entrada da porta estreita há uma tabuleta que diz: deixe a você mesmo do lado de fora. Deixe você mesmo do lado de fora. Deixe o seu eu, a sua autojustiça, a sua autoindulgência. Entrar pela porta estreita é despir-se do próprio eu e do próprio orgulho. É por isso que Jesus começa dizendo sobre as suas bem-aventuranças, dizendo o seguinte: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Nós devemos ser humildes de coração. Nós devemos ter humildade. O homem caído, ele não tem humildade. Naturalmente, ele tem orgulho, ele tem egoísmo, ele tem soberba. E é por isso que o homem que foi criado segundo Deus, ele é bem-aventurado porque ele tem um espírito humilde. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. O Senhor Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus diz que aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Jesus chega a dizer para os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós devemos deixar do lado de fora da porta o eu. Devemos renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Ao atravessarmos a porta estreita, meus irmãos, deixamos a nós mesmos do lado de fora, dizendo como Paulo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Além do mais, meus irmãos, a vida cristã é estreita e apertada, porque ela sempre envolve sofrimento. Jesus, nas bem-aventuranças, ele chega a dizer o seguinte: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tem pessoa que foi mais perseguida do que Jesus? Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus foi cuspido, foi zombado, foi perseguido, foi crucificado, morreu a pior morte e a morte de cruz. Observe os apóstolos, como eles foram perseguidos. Pedro, a história registra que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, perseguido pelos seus, foi preso, ficou preso em Roma durante o tempo, recebeu a libertação, depois voltou para a prisão e foi decapitado por ordem de Nero. Quanta perseguição! Passar pela porta estreita é andar pelo caminho abençoado por Deus, mas cheio de dificuldades. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, mas não entrou diretamente em Canaã. Entrou sim no deserto. E o povo peregrinou durante 40 anos no deserto, até que pudesse entrar na terra prometida. E no deserto este povo foi provado e aprovado por Deus.
Não estaremos, meus irmãos, no céu logo após que atravessamos a porta estreita, mas no caminho apertado, no caminho da provação, no caminho da peregrinação. Por isso nós devemos suportar as dificuldades sem desistir, sem olhar para trás. Ao entrarmos por esta porta estreita, nós devemos estar dispostos a sofrer por amor a Cristo. Devemos lutar, vigiar, orar e caminhar sem olhar para trás. Trilhar por esse caminho apertado e difícil. Trilhar por esse caminho apertado é difícil, mas é o melhor caminho. É o melhor caminho. É o caminho que conduz para a vida. E nós estamos trilhando por este caminho, por esse melhor caminho. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos neste texto que entrar pela porta larga é o caminho mais fácil, mas é o pior caminho. Veja o que diz aí o texto. O texto fala assim: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. O caminho largo é o caminho seguido por muitos, pela multidão. Existem muitos que entram por esta porta e seguem esse caminho. É o caminho mais fácil, mais atraente, mais cheio de rosas. E nesse caminho você tira férias de Deus os 12 meses do ano. Neste caminho é proibido proibir. Neste caminho tudo pode, nada é proibido. Todavia, todos os que trilham por este caminho irão perecer no inferno de fogo. Segundo Jesus, este caminho é o caminho da perdição. Não é o caminho da aniquilação, é o caminho do inferno, o caminho da morte eterna, o caminho do sofrimento eterno, o caminho do inferno eterno. Jesus descreve o inferno como fogo inextinguível, fogo que não se apaga. Nós estamos vivendo uma onda de calor e a gente fica assim, incomodado, tem que ligar o ventilador. Aqueles que têm o ar-condicionado em casa, liga o ar-condicionado. Você vai entrando no seu carro, já liga o carro com o ar-condicionado ligado por causa do calor. Agora, já pensou no lugar onde o fogo é inextinguível? O inferno é muito pior do que a gente possa imaginar. É um lugar onde o fogo não se apaga, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga, um lugar de sofrimento interminável. Por que o inferno é um castigo eterno? Porque o ser humano pecou contra um Deus eterno, um Deus infinito. Por isso o castigo tem que ser eterno. O sofrimento é eterno. E quem entra por esse caminho largo, por esta porta larga, o seu fim será no lago que arde com fogo e enxofre. Esse caminho nesta vida pode ser fácil, mas é o pior caminho, porque é o caminho que dá no caminho da morte eterna. Mas finalmente, meus irmãos, em terceiro lugar, nós aprendemos que a multidão que segue pelo caminho estreito é pequena, mas é feliz, é bem-aventurada. O texto diz que são poucos os que acertam com ela. E aqui nós podemos ver o que diz o Salmo primeiro, que faz um contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. O texto diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eles são como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí a Bíblia mostra o contraste, dizendo, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. E por isso o texto chega a dizer o seguinte: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ah, meus queridos irmãos, a multidão que segue pelo caminho estreito é pequena, mas é bem-aventurada. O caminho estreito é pouco
preferido, mas é o caminho da felicidade eterna, é o caminho da bem-aventurança. Contudo, nenhum homem, meus irmãos, em juízo perfeito, iria escolher a prisão só pelo fato de o caminho que leva até ela ser suave e agradável. Nem recusar a oferta de um palácio, porque o caminho que leva a ele é áspero ou desagradável. Segundo o bispo Haile, ele diz uma frase interessante: é preferível entrar no céu com poucos a ir para o inferno com muitos. É preferível entrar no céu com poucos a ir para o inferno com muitos. Vinícius de Moraes, em um dos seus poemas, ele diz o seguinte, que os bares estão cheios de pessoas vazias. E de bar, Vinícius de Moraes conhecia, tanto que ele morreu de cirrose em 1980. Os bares estão cheios de pessoas vazias. Aqui em Belo Horizonte é chamada a capital dos bares, onde as pessoas escrevem no Facebook, nas redes sociais, dizendo sextou. Eles vão para os bares, né, para os botecos, para beber. E aí chegam embriagados em casa, chegam alcoolizados, às vezes espancam a esposa, os filhos, ou deixam o salário da semana na mão do dono do boteco, e não traz nem o leite para casa, para ajudar as famílias. E aqui nós podemos perceber que o cristianismo do caminho largo também não levará ninguém para o céu. Existem muitas pessoas tendo o cristianismo do caminho largo, que tudo pode o homossexualismo, pode toda forma de amar, pode por todos os caminhos, mas esse cristianismo não salva, é um cristianismo liberal, que não muda a vida, que não muda a história. Este cristianismo é o cristianismo da porta larga, do caminho largo. Mas Jesus, o verdadeiro Salvador e Redentor, diz que nós devemos entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. A preocupação, meus irmãos, primeira de Jesus, nunca foi com o tamanho de sua igreja, mas com a qualidade de seus membros. Tanto é assim que Jesus fez um duro discurso. Jesus fez um duro discurso e a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E aí Jesus perguntou para os 12, porventura quereis vós também outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Seguir pelo caminho estreito, meus irmãos, é seguir pelo caminho da verdadeira felicidade. Seguir pelo caminho estreito é seguir Jesus. É saber que Ele é o Redentor, é saber que Ele é o resgatador, é saber que Ele é a verdade, é saber que Ele é a verdadeira vida, é saber que Ele é a solução para o maior problema do mundo, o pecado. E foi isso que Pedro disse, Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Nós não queremos Te abandonar, nós não queremos ir para o caminho largo, para a porta larga. Nós queremos Te servir, Senhor, e andar contigo por todo este caminho, mesmo pelo caminho apertado, mesmo através de sofrimentos e perseguições, nós queremos andar pela porta estreita, por este caminho que conduz para a vida. Meus irmãos, aplicações para a nossa vida, como viveremos? Jamais andando pelo caminho largo, o caminho das facilidades. Vamos repetir isso comigo? Jamais andando pelo caminho largo, o caminho das facilidades. Neste caminho você pode passar com todas as suas bagagens de pecados, de blasfêmias. Pode beber todas as taças dos prazeres, mas no final dá em caminho de condenação eterna, de morte eterna, de sofrimento eterno. Moisés disse para o povo de Israel, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Escolhe a vida. Escolha Cristo, Ele é a vida.
Ele é a vida abundante. Josué, no final da sua vida, disse ao povo de Israel: escolhi hoje a quem servais, se ao Senhor ou aos deuses dos amorreus. E aí Josué tomou a decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há dois caminhos, mas só há um caminho para a vida eterna. Jeremias falou ao povo de Israel no exílio: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Meus queridos irmãos, eu não quero seguir o caminho do eu, o caminho da massa, o caminho da multidão, o caminho da autojustiça, o caminho da autoafirmação, o caminho da estrada larga. Esse é o caminho da morte. Eu não quero o caminho das facilidades, da porta larga. Eu quero seguir o verdadeiro caminho. Por isso, em segundo lugar, como viveremos? Como viveremos? Seguindo a Cristo o caminho da verdadeira vida. Vamos dizer isso? Seguindo a Cristo o caminho da verdadeira vida. Ele é o caminho direto para o céu, Ele é a verdade que liberta, Ele é a vida abundante. A vida com Cristo é a melhor vida para ser vivida neste mundo caído. Apesar da perseguição, das dificuldades, dos apertos, das lutas, dos sofrimentos, da luta pela fé. Embora esse caminho seja difícil e apertado, Jesus está conosco na caminhada da vida. Jesus diz para nós o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por esse caminho apertado, por esse caminho difícil, Jesus está conosco. Ele caminha conosco, Ele vai à nossa frente, para nos sustentar, para nos orientar, para nos guardar, para nos proteger, seguindo a Cristo o caminho da verdadeira vida, porque Ele promete estar sempre conosco, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, Ele está conosco. Ande por este caminho, ande por esta porta estreita. Jesus é a porta, Jesus é esse caminho, e Jesus nos chamou para andar por este caminho. Esse é o chamado de Jesus. Entrai pela porta estreita. E é por isso, meus irmãos, que nós podemos dizer: vou me entregar ao Evangelho, custe o que custar. Vou viver com Cristo durante toda a minha vida, custe o que custar, porque Ele me chamou para servi-lo, andando pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Entrai por este caminho apertado. Ande com Jesus. Ele é a razão da nossa fé e da nossa esperança. Sem Ele a vida não tem sentido. E sem Ele é caminho de morte, caminho de perdição. Por mais fácil que seja, por mais largo que seja, por mais espaçoso que seja esse caminho conduz para a morte eterna. Mas o caminho com Jesus pode ser apertado, pode ser difícil, mas nos conduz para a verdadeira vida, a vida eterna. Que Deus nos abençoe.